Olá, eu sou o Fernando e nesse vídeo vou falar sobre como traduzir para SQL 5 exemplos de tarefas rotineiras de análise de dados que analistas costumam fazer utilizando a linguagem de programação R. Então, o objetivo é traduzir de R para SQL 5 exemplos de análise de dados. Certo? A gente vai ver aí que em ambas as linguagens, né, a sintaxe é bem similar e a gente pode utilizar ambas as linguagens em uma mesma interface, sem precisar trocar de programa, instalar um monte de coisa, ficar trocando de tela, etc. Então vamos ver como que isso funciona com um exemplo aí de dados econômicos, dados reais. Então eu tenho aqui essa tabela aqui de dados lá do IBGE, são dados aí do IPCA, taxa de inflação brasileira, onde a gente tem aqui a variação mensal da inflação, desagregada, né? Então aí variação do arroz, do preço, né? A variação do preço do feijão, do tomate, etc. Outras informações aí de variação e também o peso associado a essa variação de cada subitem aí. Peso mensal, variação mensal. Vamos pegar essa base de dados, colocar num banco de dados SQL e demonstrar esses 5 exemplos de análise de dados, né? Então, por exemplo, selecionar uma coluna, filtrar linhas, calcular uma média, etc., né? Coisas simples, né, que a gente costuma fazer no dia a dia. Vamos demonstrar como fazer no R e lado a lado como fazer no SQL. Tá? Então essa é a proposta. Vamos abrir então o RStudio. Vou acessar aqui a Post Cloud para acessar o RStudio, tá? É uma plataforma aí, acessível, gratuita, é só criar uma conta. Vou chamar esse projeto aqui de SQLR. E aí você pode fazer o mesmo ou abrir aí o seu iStudio no seu computador. A gente só vai utilizar aqui o iStudio, não precisa instalar mais nada. A gente só precisa do RStudio para programar tanto em R ou também em SQL, tá? Então está aqui o RStudio, a gente abre um script de R. Eu vou salvar isso aqui como SQLR. E a primeira coisa que eu preciso, né, é dessa base de dados aqui, ali no R. Então a gente precisa dessas tabelas aí disponíveis para a gente começar o exercício, que são os dados de exemplo. Então eu vou pegar aqui um código que eu deixei pronto para importar esses dados diretamente lá do IBGE. São dados reais, né, eles não caem do céu magicamente, a gente precisa escrever um código para importar os dados, tá? Então tem um código relativamente extenso, mas é a vida real, né? Então se os dados estão lá no IBGE, eles não vão cair magicamente aqui no R para você. Então você tem que escrever um código como esse daqui para importar os dados, tá? Então aqui a gente instala esses pacotes para poder utilizar eles. O downloader é para baixar arquivos, zip para descompactar arquivos, rio para importar planilha de Excel, Dippler para fazer análise de dados no R e o DBI e o RSQLite para a gente fazer análise de dados no SQL, tá? Então a gente vai utilizar esses pacotes aqui para fazer análise de dados em SQL sem precisar sair do R. Então a gente escreve um comando ali de SQL e esses pacotes enviam esses comandos lá para o SQL para serem executados, tá? Sem você precisar ficar trocando de tela toda hora, tá? Então é uma interface, né, para SQL, tá? Para você programar em SQL dentro do R. Bom, a gente carrega aqui os pacotes, vamos carregar os dados, eles vêm desse link aqui. Então tá nesse link aí o arquivo, eu baixo ele, descompacto a planilha de Excel e importo ambas as tabelas aqui, variação mensal e pesos mensais aí do desagregado do IPCA. Então está aí, com os devidos tratamentos de dados, a gente tem as duas tabelas. Então aqui a variação mensal, desagregado aí por região, aqui o nacional, e da mesma forma aqui o peso mensal, certo? Então, beleza, temos os dados disponibilizados. Agora eu vou criar aqui um banco de dados a partir dessas tabelas, para a gente poder exemplificar ali os comandos, tá? Então, com essa função aqui eu crio um banco de dados SQL, certo? Salvando em um arquivo chamado ipca.sql. Então vai ficar acessível esse banco de dados com esse objeto aqui, conexão, tá? E passo para esse banco de dados SQL duas tabelas. Vou criar duas tabelas, uma da variação mensal do IPCA, né?
que é essa primeira tabela aí, e outra tabela com os dados de peso mensal do IPCA, que é essa outra tabela aí, tá? Então, com essa função copy to, a gente faz isso. Opa, aqui ele, ó, executei o primeiro comando ali, ele disse que eu preciso do pacote dbplur para fazer o procedimento. Então, você quer instalar, ele não está instalado esse pacote. Então, ele perguntou se eu quero instalar, sim ou não. Vou dizer que sim. Ele vai instalar para mim e salvar a tabela lá no banco de dados. E aí, a gente faz o mesmo procedimento para a segunda tabela. Certo? Então, tá aí as tabelas para a gente começar o exercício. Então, a primeira análise de dados que a gente vai fazer, primeiro exemplo aqui, é selecionar colunas da tabela, de uma tabela. Então, vamos colocar aqui, selecionando colunas de uma tabela. Então, como que eu faço isso no R? No R, você pega uma tabela de dados, por exemplo, dados variação, que é essa dados variação, que é essa tabela aí, e aí, com base nas colunas, você escolhe qual que você quer selecionar. Vamos só fazer uma pequena configuração aqui. Agora, ok. Então, você utiliza ali, por exemplo, select do Dplyr para fazer essa seleção. Então, eu quero selecionar ali item, a coluna RJ e a coluna SP. Está aí selecionadas as colunas. No SQL, você vai escrever uma sintaxe bem similar, certo? E aí você pode escrever, né, comandos de SQL dentro do R da seguinte forma. Você vai utilizar o pacote DBI, aí tem uma função ali getQuery, dbGetQuery. Você passa qual que é a conexão com o banco de dados, né? Você já tem que estar conectado com o banco de dados. Isso a gente fez aqui em cima, tá? Essa daqui é a conexão com o banco de dados. E você passa qual que é a expressão aí de SQL, os comandos, né, que você quer executar, tá? Então, para selecionar essas colunas aí, a gente escreve select, o nome das colunas, item, RJ, SP, da tabela variação. Então, eu salvei a tabela com esse nome, né? Variação. E somente assim a gente já tem aí as colunas selecionadas. Então, vou executar o comando, é Ctrl Enter, né? E a gente vai ter aqui um retorno, né, de um data frame, tá? A impressão do data frame aqui não é um pouco difícil de ler, então você pode colocar aqui, por exemplo, um limit 6 para imprimir somente as 6 primeiras linhas, fica mais fácil de ler. Tá aí o resultado. Então, o limit 6 é igual a um head, né, do R, tá? Então, aqui, 6 primeiras linhas, aqui a seleção de colunas, 6 primeiras linhas, seleção de colunas, 6 primeiras linhas. Perceba que a gente tem os mesmíssimos resultados. Então, primeiro exemplo concluído, sintaxe bem semelhante. Vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo é filtrar linhas de uma tabela. Então, no R é bem tranquilo. A gente coloca a tabela que a gente quer filtrar as linhas, por exemplo, dados variação. E aí, com a função filter, a gente pode fazer isso. Então, eu quero filtrar ali a coluna item quando os valores dessa coluna forem iguais a, por exemplo, alguns grupos ali do IPCA. Vamos pegar aqui alimentação, bebidas. Cadê? Aqui. Alimentação e bebidas. Deixa eu ver o que mais. Aqui tá difícil de... Vamos entrar ali rapidamente no Sidra para ver os grupos do IPCA. Então, sidra.ibge.gov.br, que a gente tem isso mais fácil. A gente vem aqui,
E aqui a gente vai ter os grupos do IPSA. Então, grupos. Então, alimentação e bebidas. Vamos pegar aqui transportes. Então, acho que está tudo em maiúsculo. Transportes. E despesas pessoais, por exemplo. Despesas pessoais. Roda o comando, ele vai te retornar o resultado. Aí deu aqui alimentação e bebidas, transportes tem 2 resultados, despesas pessoais tem mais um resultado. Então o transporte está aparentemente duplicado. Vamos só pegar aqui um diferente, né, para não ter resultado duplicado. Acho que é um erro aí da criação da tabela pelo IBGE, mas não tem problema. Então tá aí, alimentação e bebidas, habitação, resultados únicos. Agora vamos fazer lá no SQL. Então SQL, a gente utiliza a mesma sintaxe, dbi, get query, a gente passa a conexão e a expressão SQL para fazer o filtro. Então vamos selecionar todas as colunas, select asterisco, é isso que significa, selecionar todas as colunas. Vou fazer em multilinhas, tá? From a tabela que você quer fazer a operação, que é, no caso, variação, e a aplicação do filtro, com essa expressão where. Então, where a gente utiliza um parênteses para ficar separado, né, a operação que você quer fazer, ficar mais legível também. Então, na coluna item, in, e aí mais um parênteses aqui para passar uma lista, né, de valores que a gente quer filtrar. Então, in essas observações que a gente quer filtrar aqui. Então, vou colocar aqui, ó. Aí tem que ser em aspas minúsculas, aspas simples, na verdade, porque a gente já está utilizando aspas duplas. Então, só vou trocar aqui as aspas que vieram ali do meu Ctrl C. E somente assim a gente já tem aí o filtro em SQL, conforme o exemplo aí, número 2. Então aqui em R, uma tabela 3 por 18, aqui no SQL, uma tabela 3 por, acho que 18 também. Bom, seguindo adiante, vamos para o terceiro exemplo, que é ordenação de colunas, né? Então, ordenação de linhas, na verdade, tá? Então, a gente quer ordenar a tabela por uma determinada coluna. Então, vamos fazer isso no R, dados, variação, vamos ordenar ali. Então, a gente ordena pela função arrange. Vamos ordenar decrescentemente. Então, desk. Pela coluna, por exemplo, vou pegar aqui, pela coluna nacional. Uma coluna numérica, né? Então, vamos fazer o ordenamento. E vamos imprimir aqui as primeiras 6 linhas para ficar mais fácil. Então, tá aí. A gente tem aí o ordenamento. Aí não está imprimindo aí a última linha, né? Porque por limitação aqui da tela, tá? Mas tá aí o resultado. Agora vamos fazer no SQL. Então é bem tranquilo também. Vou aproveitar aqui o código. Então a gente quer ordenar. Então a gente vai selecionar tudo da tabela variação e ordenar. Então, order by uma determinada coluna, que no caso ali é nacional, e eu quero decrescentemente, então desk. E aí a gente vai ter o mesmo resultado
que a gente viu anterior. Só vamos colocar aqui um limite 6. E tá aí o resultado. Então aqui em R e aqui do SQL, tá? Vamos para o exemplo 4 agora. Então, exemplo 4 é a sumarização, né, a agregação de dados. Então, a gente vai calcular, por exemplo, uma média aí de uma coluna. Então, é bem tranquilo também, ó. Vou reaproveitar aqui o código. A gente faz isso com a função summarize. Vou dar um nome aqui, média. Eu quero calcular ali a média da coluna nacional, por exemplo. Essa coluna pode ter valores NA, talvez, né? Então a gente coloca NARM como true para desconsiderar os NAs no cálculo. E a gente tem aí o resultado, 771. No SQL, o procedimento é similar. A gente vai selecionar a média da coluna nacional. A gente vai chamar isso de média da coluna da tabela variação. Certo? Isso daqui a gente não precisa. Vou colocar só numa linha aqui. Fica mais fácil. E a gente vai ter aí o mesmo resultado, né? Aqui tá, quando a gente imprime, né, num table, né, ele abrevia aqui, arredonda, né? Mas dá o mesmo resultado. E agora vamos para o último exemplo, que aí vai ser um pouco mais extenso, né? Que é aqui um cruzamento, né, de duas tabelas. Então, a gente tem tabela variação mensal do IPCA, tabela peso mensal do IPCA. Aí eu vou fazer o seguinte, vou filtrar aqui o índice geral, vou selecionar a coluna nacional, esse daqui é o peso, e vou fazer o mesmo nessa outra tabela, e esse daqui é a variação mensal. E eu quero cruzar um dado com o outro, de uma tabela com a outra. Então, pegar a variação e o peso aí desse índice geral, tá? O peso, no caso, vai ser do índice geral vai ser 100, né? Mas só para exemplificar, tá? Então, vamos aproveitar esse código aqui. Na verdade, não faz muito sentido. Então, vou fazer um cruzamento do tipo inner join, tá? Aí, se você tiver dúvidas, dá uma olhada aí no curso de introdução da análise macro, que a gente aborda isso aí. Então, selecionar a coluna, select, preciso ali de item e preciso ali da coluna nacional, né? Vou renomear ela como variação, na verdade. Então, variação igual a nacional. Então, aqui a gente tem a seleção da coluna. Então, é múltiplas operações dentro de uma operação aqui. Vai ficar um pouco mais extenso o código, tá? Então, aqui a gente fez a primeira operação. Agora eu vou filtrar ali Deeper. Na verdade, eu não vou filtrar, vou deixar assim mesmo, que daí fica até mais completo. Acho que aqui no material eu filtrei, tá? Mas acho que assim fica até melhor. Então, a segunda tabela é dados peso. E a gente seleciona item. E aqui vou chamar de peso o dado que tem o peso ali a nível nacional do IPCA. Então, tá aí a segunda tabela. E aí eu vou fazer o cruzamento, né, por uma coluna ID, ou seja, uma coluna identificadora, que é a coluna item, né, que tem em ambas as tabelas. Aí eu consigo cruzar os dados, tá? Então, item e tá aí. É por isso que eu filtrei, né? Porque tem ali, por exemplo, ali aquele grupo, né, que a gente selecionou ali, por exemplo, acho que foi transporte, né, tem duplicado na tabela. Então, por isso que dá esse aviso aqui, tá? Mas, vamos pegar aqui por exemplo, habitação, para tirar esse aviso aí de dados duplicados, tá?
para ficar bonitinho. Então Gipler, aplicar um filter, item igual a habitação. Aqui embaixo também. Executando o comando, a gente tem aí para o grupo da habitação do IPCA, a variação dele e o peso no índice agregado, né, nesse mês aí de dezembro de 2022. Agora vamos fazer esse mesmo procedimento no SQL. Então vai ficar um pouco mais complicado. Um código não complicado, mas mais extenso, né? É mais fácil de se perder de repente. Então, a sintaxe vai ser da seguinte forma. Estender colunas. Então a gente vai selecionar uma lista de colunas de uma tabela tabela 1 e vamos fazer um inner join, um cruzamento de tabelas, inner join tabela de com uma segunda tabela, né? Tabela 2, utilizando um ID, ou seja, uma identificação em comum entre as tabelas. Então on, por exemplo, tabela, aqui a gente costuma colocar entre parênteses, tabela 1 ponto um ID igual tabela 2 ponto esse mesmo ID. Pode ser de outro, pode ser uma coluna de nomes diferentes, tá? Mas a sintaxe geral, né, é essa daqui. Então eu quero da tabela, a minha tabela 1, ela vai ser então primeiro definir aqui as colunas, tá? Então eu quero da tabela 1, que é a tabela da variação. Tabela 1 ponto asterisco, então eu quero tudo da tabela 1. E da tabela 2, né, eu quero o peso. Então, tabela 2 ponto o peso, tá? Então eu vou ter aí o item e a variação da tabela 1 e da tabela 2 eu vou pegar somente o peso, né? O item não vou precisar porque eu já tenho. Bom, essas são as colunas. A tabela 1 ela vai ser o quê? Ela vai ser uma seleção de colunas e um filtro. Então, mais do mesmo que a gente acabou de ver. Então, ó, from, aí eu coloco aqui select, vou colocar acho que na mesma linha, não ficar muito extenso. Então, select item e aí nacional as variação from tabela variação e vou aplicar ali um filtro. Então where item in e aí a gente coloca ali que a gente quer habitação, grupo habitação. Então acho que está certo. Conforme o código vai crescendo, fica mais difícil, né, de escrever e também de ler depois e também de entender, né? Então é fácil se perder, mas vamos ir testando aqui. E na tabela 2, né, ela vai ser o quê? Aí faltou aqui definir, ó. Isso daqui vai ser as tabela 1. Então a gente está definindo um nome para essa tabela. E a tabela 2, que ela vai ser o seguinte. Então, é a mesma coisa, né, desse código aqui, tá? Vamos aproveitar aqui. Então, select nacional as peso from tabela peso, onde a coluna item é igual a nacional. Essa tabela 2. Tabela 1 ponto item e tabela 2 ponto item.
Então vamos ver se deu certo. Tá aí o resultado. Então aqui no R, a habitação variação 0,2, peso 15,3. E aqui no SQL, a variação é 0,2 e o peso 15,3. Então tudo certinho, as análises de dados, 5 exemplos em R e em Python, certo? E se você quiser saber mais, né, tem o curso ali de SQL da análise macro, onde a gente aborda aí essas operações, né, e outras de SQL para quem quiser aprender mais sobre o assunto, certo? Então, espero que tenha ficado tudo claro, vou ficando por aqui e até a próxima.